Olá, está começando o podcast Ortopedia em Dia com o Dr. José Roberto Zagata Hernandes, aqui no canal do YouTube do Dr. José Roberto, uma ferramenta simplesmente incrível de comunicação, de ajuda, de auxílio, também para extrair dúvidas dos pacientes e do público em geral. Dr. José Roberto, obrigado pela tua presença, agradeço e vamos ter muito conteúdo aqui no Ortopedia em Dia. Eu que agradeço, Edmir, obrigado pelo convite aí, tá? É um prazer e uma satisfação estar aqui com você. Nesse nosso programa inaugural do Ortopedia em Dia aqui no canal do YouTube do Dr. José Roberto, nós vamos falar um pouquinho sobre o Dr. José Roberto, né? Quem é, faculdade, cursos, especializações. É importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Dr. José Roberto. O Dr. José Roberto nasceu aonde? Conta um pouquinho sobre a sua infância, doutor. Bom, eu nasci em Guarulhos, tá? Sou de Guarulhos, nasci no hospital chamado Padre Bento, lá em Guarulhos. Minha mãe, Dona Cleusa, meu pai, José Roberto. Eu tenho mais 3 irmãos, inclusive hoje é aniversário do meu irmão mais novo, do Guilherme, do Gui. Todos médicos? Não, o Gustavo, que é um pouco mais novo que eu, é médico, cardiologista, e o Guilherme é advogado. Bom, saí de Guarulhos, fiz escola lá em Guarulhos, né? Saí de Guarulhos para fazer faculdade lá em Minas, onde me formei médico lá em Minas. O desejo de ser médico foi desde a infância, ou algo que veio sendo construído aí com a tua juventude? Não, na verdade, assim, eu fiz outras coisas antes de fazer medicina, né? Eu fiz um curso de aviação. De aviação? Aviação, lá no Campo de Marte. Olha, curioso. Aí eu fiz para pilotagem, para mecânico, enfim, qual era a ideia? Para pilotagem mesmo. Pilotagem mesmo. Pilotagem mesmo. Fiz monomotor visual. Quer dizer que nós perdemos um grande piloto, mas ganhamos um grande médico, é isso? Era muito legal, eu adorava. Mas a ideia de ser médico foi... Eu estava fazendo o curso de aviação, meu irmão queria fazer medicina veterinária. Aí uma prima nossa veio passar férias em casa, né? Tava começando a fazer medicina e ela só falava de medicina e a gente começou a gostar do assunto e tal. Minha mãe, ela não gostava muito da aviação, ela tinha um pouco de medo, aquela coisa toda, e acabou que eu e meu irmão resolvemos fazer medicina, por influência muito dessa minha prima, assim, sabe? Que passou férias naquela época em casa. Curioso. Bem legal. E já pensava em ortopedia ou ainda não? Vamos na medicina e depois, aí sim, na parte acadêmica, a gente acabou migrando para ortopedia. Então, na verdade, assim, eu queria fazer cirurgia plástica no começo, né? Então eu gostava daquela coisa toda da parte estética, né? Eu achava bem bonito. Aí depois eu comecei a pensar em reconstrução, parte queimada, aquela coisa toda. Eu comecei a acompanhar um professor meu. Mas já pensando em reconstrução. Porque a ortopedia é bastante disso, né? Sim, Enfim, sim. aqui no podcast Ortopedia em Dia vocês vão verificar casos durante todas as edições que nós vamos trazer aqui o Dr. José Roberto, coisas impressionantes. Mas enfim, já é um pouco disso, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de consertar as coisas, né? Tentar trazer o que não está adequado para algo adequado, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, sabe? E aí depois eu gostei também de ginecologia, sabia? Mas eu gostei da parte de reprodução humana. Reprodução humana. Eu fiz uma prova, e aí até um professor meu, né? Eu era bom aluno, assim, e um professor chegou assim, eu falei, pô, professor, eu quero um estágio na clínica do senhor, tal, chama Clínica Origem, lá em Belo Horizonte. Aí ele falou assim... Tudo isso em Minas? Em Minas. Ainda em Minas. Aí ele falou, tira uma nota boa. Eu tirei a nota boa, mas não fui o primeiro, fui o segundo, né? Eu falei, pô, professor, meu estágio. Ele falou, você não foi o primeiro. Mas aparece lá. Aí eu acompanhei ele um tempo e tal, eu gostei. Mas minha paixão mesmo é a ortopedia, né? Eu me encontrei na ortopedia, e aí eu comecei a gostar, e eu ia num hospital chamado João 23. Eu ia toda segunda-feira lá. Em Minas? Em Minas. Então, no meu final do 5º e 6º ano, eu ia toda segunda-feira, haja o que houvesse. Eu dava um plantão de graça. Assim, de graça não, que eu tava aprendendo, na verdade, né? Então eu ficava lá com o pessoal de segunda-feira lá. Então, até tenho contato com o pessoal lá, puxa vida. E nas provas que a gente faz, as provas de título, né, de ortopedia, eu encontro alguns ortopedistas que eu acompanhei lá e putz, é tão legal assim, sabe? Eu devo muito a eles, sou muito grato.
Só lembrando que você que está assistindo aqui o podcast Ortopedia em Dia com o Dr. José Roberto, você pode deixar sua pergunta, fazer seu comentário aqui mesmo no YouTube, aqui na descrição do vídeo. Deixe seu comentário, dúvida, sugestão, sua crítica, porque com certeza durante as edições a gente vai trazer para o Dr. José Roberto poder comentar e, por que não, esclarecer a todo mundo, tá bom? Doutor, então, Minas, quando viemos para São Paulo, como é que foi essa migração para a cidade de São Paulo, que é onde, inclusive, hoje você atua, né? Sim. Então, eu passei na residência aqui, Ok. em São Paulo, né? E aí eu trabalhava em Minas, né? Trabalhava num que a gente chama de PSF, né? Que é o Programa de Saúde da Família, e eu estudava para as provas de título, né? E aí eu prestei para residência em ortopedia, passei na prova e vim para cá. Então, mas eu trabalhei no posto de saúde mesmo, como médico de família mesmo. Médico de família mesmo. É. Que é o médico de família, na verdade, ele atende todas as áreas, né? Generalista. É generalista, Faz né? o primeiro Então, atendimento, é bem legal. Eu gostava, sabia? Aliás, eu gosto da medicina como um todo, assim, sabe? Eu sou apaixonado pela medicina. Mas... por quê? O que te traz te acende essa paixão na medicina? eu acho que você poder cuidar, sabe? É nobre isso aí, sabe? Você tirar de uma situação e trazer conforto, trazer... você ter o poder de tirar a dor, você ter o poder de trazer algo, uma coisa melhor, uma vida melhor. Isso na ortopedia ela acende ainda mais, porque aí eu fazer um comentário e verificar se isso procede. Porque na ortopedia, normalmente, a maioria dos pacientes eles são vítimas de algum acidente, ou porque quebrou alguma coisa, porque teve algum problema. A maioria dos pacientes eles vêm de acidentes ou alguma coisa, ou não necessariamente? É uma deformidade normal de nascença, aí tem que entrar com procedimento. Qual que é a média desse paciente que existe no mundo da ortopedia em geral, doutor? Entendi. Bom, na verdade, a gente tem dois mundos, né? Temos o mundo das deformidades pós-traumáticas, né? E temos das causas genéticas, não é isso? Pode ser também adquirida, né? Então, assim, tanto uma quanto a outra, a gente consegue fazer as cirurgias pertinentes para melhorar a vida do paciente, né, na maioria dos casos, né? Por exemplo, deformidades pós-traumáticas, ele tem um membro mais curto, ele tem um membro mais um membro torto, né, uma deformidade articular, uma deformidade no meio do osso que a gente chama de deformidade diafisária. Qual que é o problema dele? Uma deformidade rotacional, né, uma condição genética, ele tem um flexo de joelho, por exemplo, que a gente consegue fazer porque a nobreza eu acho que está aí, Edmir. Prazer está aí, né? A nobreza está aí, é o prazer, é você conseguir tirar uma situação de uma pessoa, por exemplo, uma situação de cadeirante, uma situação onde uma pessoa precisa de repente se arrastar. Eu trabalho no Hospital da Criança, que tem algumas crianças que realmente se arrastam. Isso, sabe, me faz mal, assim, porque na verdade a gente estuda para tentar fazer com que as pessoas elas tenham uma qualidade de vida melhor, assim, sabe? Você conseguir transformar a situação da pessoa de uma pessoa rastejante, né, porque não consegue, para uma pessoa que tem uma altura, que consegue te olhar no olho, consegue te cumprimentar, sabe? E ao invés de uma súplica, né, cumprimentar de baixo para cima, isso aí traz dignidade, sabe? Trazer dignidade significa talvez a pessoa ter um emprego melhor, talvez conseguir constituir uma família. E esse meu combustível entendeu? É isso que te satisfaz todos os dias? Todo dia. Atualmente atendemos em quais lugares, doutor? Bom, eu atendo aqui em São Bernardo, né? Estou montando minha clínica. E mais para frente eu vou convidá-los para minha clínica nova, que a gente está terminando agora. Atendo no Hospital IFOR, no Hospital Brasil, no Hospital Bartira, no Cristóvão da Gama, todos os hospitais da região aqui, graças a Deus eu tive convite para fazer parte deles e eu atendo em todos os lugares. Fora do ABC, algum outro local? Atendo no Hospital da Criança em Guarulhos. Né? Em Guarulhos mesmo. Isso aí na verdade, é uma paixão que eu tenho, assim, que a gente consegue fazer coisas muito legais lá, assim, sabe?
Nós vamos deixar aqui no nosso vídeo, aqui, ó, bem embaixo aqui do vídeo, no GC, os arrobas do Dr. José Roberto, tanto no Instagram quanto no Facebook, para você curtir, também para você comentar, para você se engajar com todos os conteúdos que a equipe de mídia digital do Dr. José Roberto publica diariamente, praticamente. Então, participe, é importante. Além do Dr. José Roberto ficar bastante feliz com o seu engajamento, essa conexão é fundamental para, inclusive, ajudar a esclarecer as dúvidas, né? Já porque são muitas dúvidas, né, doutor? Muitas dúvidas que os pacientes têm, seja no consultório, numa pré-cirúrgico, às vezes num contato telefônico junto com a tua equipe de secretários, enfim. Então a gente sempre vai deixar aqui para que você possa entrar em contato. Qual a sua especialidade, doutor? Então, eu me formei ortopedista geral, né? Aí depois eu fiz ortopedia pediátrica, né? Eu sou ortopedista pediátrico, eu tenho as criancinhas. Depois eu fiz deformidade e reconstrução, né, fixador externo. Então essa é a minha segunda especialidade, fixador externo, né. E a minha terceira especialidade é trauma. Então eu tenho 3 subespecialidades, né, dentro da ortopedia. Concursos fora do Brasil? Eu tive a oportunidade de morar fora, fiz o fellow que a gente chama, né, fellowship, morei nos Estados Unidos, em West Palm Beach, num hospital chamado St. Mary's. Uma especialização foi lá também? Eu fiquei lá com um médico bem famoso, inclusive, chamado Dr. Dror Paley. E lá eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, foi muito gratificante ficar lá. Tá? Foi sacrificante, mas foi muito gratificante também, né? Você ficar longe da família, aquela coisa toda. Mas, assim, foi uma experiência incrível morar num hospital, poder acompanhar cirurgias grandes, gente do mundo inteiro, Experiência, hein? Experiência incrível. A minha turma tinha um médico da Capadócia, que era o Fuat, tinha a Catherine, que era da Rússia, e tinha o Xian, que era da China. Então, assim, a gente se entendia no nosso inglês, né? A gente estava na mesma, na verdade. Muito legal. Muito bom. O doutor José Roberto, que é casado, tem 2 filhos. Se seus filhos um dia falar, pai, o que você acha de eu ser médico? Você aconselha, você fala, pensa bem, teria orgulho de o filho seguir a carreira do pai? Como é que você pensa isso isso, profissão junto com família, né? Porque tem muita gente que fala, não quero que meu filho seja, por exemplo, jornalista, uma carreira que é complicada. E tem muita gente que fala, não, quero que seja jornalista, que é uma carreira bacana. Na sua área médica, seus filhos quisessem ser médicos, você recomendaria? Não? Como é que você pensa isso? Eu acho que o momento da medicina, assim, a medicina ela passa por um momento meio crítico, assim, sabe? Mas a medicina é uma coisa que vem de dentro, né, na verdade. Então, assim, não adianta eu falar para ele, né? Falar assim, olha, faz ou não faz, isso vai vir dele. Então, na verdade, eu não estimulo nem deixo de estimular. Isso daí vem da pessoa, entendeu? Eu não acho a pessoa que quer fazer medicina por algum outro motivo, eu não acredito, assim, por mais que ele estude, que ele vá ser um excelente profissional, porque na verdade eu acho que tem aquele negócio que vem crescendo de dentro e aquilo vai se tomando uma forma. Não dá para ser só por status, né, doutor? Tem que ser por algo a mais, que é o teu caso, que nasce de dentro. Acho que vem vindo. Quais são os hobbies do Dr. José Roberto Zagata Hernandes? Conhecer um pouquinho mais do doutor, já que hoje esse nosso podcast inaugural, né, aqui no canal do YouTube do Dr. José Roberto. Nós vamos falar muitos assuntos. Olha, nas próximas edições vem assuntos sobre fixador, sobre nanismo, sobre pé congênito, pé torto congênito, ou seja, nós temos N outros assuntos que nós vamos debater aqui, e junto com vocês que vão deixar suas sugestões, perguntas, enfim, críticas, comentários que são muito bem-vindos, com certeza. Deixei para você poder pensar e contar para a gente. Quais são os hobbies do Dr. José Roberto? Você sabe que eu sempre coloquei a medicina meio que na frente, assim, sabe? Mas quando sobra um tempinho, assim, que tem um tempinho, eu gosto de carro, sempre gostei de carro, né? Carro? Carro. E eu tenho um carro de corrida, eu corro em Interlagos. Corre em Interlagos? Olha só. E aí a gente compete e tudo. Né? Que categoria? Chama Old Stock. Old Stock. Que carro que você tem, doutor? Eu tenho uma Puma 77 preparada, assim. Já ganhamos alguma medalha, troféu? Já chegamos ao pódio ou ainda não? Como é que está isso? Dá para ganhar, né? A gente é bem competitivo, na verdade. Eu imagino. É super competitivo. Na verdade, eu não tenho tempo muito de treinar, né?
Mas eu procuro, assim, quando eu tô lá, eu faço o que eu gosto, assim, entendeu? Tô correndo, eu tô em outra dimensão, assim, sabe? É o momento de tirar o estresse, a corrida do dia a dia, aquela preocupação que os pacientes com certeza têm, e poder descansar um pouco. Faz bem, assim, sabe? Né? Eu acho bem legal, eu gosto bastante. Só para a gente finalizar esse nosso programa inaugural, aquela pergunta mais difícil, que é quando a gente pergunta quem é Dr. José Roberto? Como que o próprio Dr. José Roberto se autoavalia? Que é essa pergunta para a gente encerrar. Quem é? A gente até preparou aqui. Dr. José Roberto, ou melhor, Dr. José por José Roberto. Essa pergunta da nossa equipe de produção foi a melhor. Por isso que a gente deixou para o final. Como que se autoavalia, doutor? Estamos aqui conhecendo, né? Para esse nosso sequência de N programas que nós teremos de podcast aqui no seu canal do YouTube. Bom, Edmir, essa pergunta é bem difícil, né? Quando Sim. alguém pergunta sobre você, fala assim, o que você é, né? É uma coisa que você tem que olhar pra dentro, assim, sabe? O que eu acho? Eu sou uma pessoa, antes de tudo, tá? Bem intencionada, tá? Sou estudioso, não tem um dia que eu não leio alguma coisa, principalmente de ortopedia, de novidade, assim, todo dia eu tô lendo. Eu durmo super pouco, eu durmo 4 horas por noite, então... 4 horas por noite, doutor? Eu acostumei, eu acho, sabe? Então, eu estava no mestrado, agora tô terminando o mestrado, mas, então quando eu não tenho alguma coisa do mestrado, eu leio sobre ortopedia, novidade, e eu durmo pouco, então isso, minha rotina do dia a dia é pesada, mas eu não preciso dormir tanto, então para mim eu consigo fazer mais coisas e isso aí me deixa atualizado, entendeu? Apesar de eu ter uma rotina muito pesada. E assim, eu acho que quando você faz alguma coisa pelo coração, e não visa dinheiro, fama, essas coisas, você faz bem, entendeu? Então o retorno ele sempre vem, mas é você colocar o coração na frente e a sua intenção, a melhor intenção possível. Isso, o resultado não, você não tem limite, entendeu? Eu acho que é bem isso aí. Paciente em primeiro lugar? A gente sempre bota em primeiro lugar, né? Preocupação. Parece que as pessoas elas têm uma ideia de que o médico é meio friozão e tal, mas na verdade você sofre junto, né? Você te opera, fica preocupado, passa visita, sabe aquela coisa toda? Então, é uma coisa... E principalmente na área infantil, né? Já que vem a ortopedia pediátrica aí, então também tem os pacientezinhos, né? Junto com o papai, com a mamãe, também é um braço aí jamais, né? Exatamente, essa molecada é minha paixão, né? Poxa vida. É a área que você gosta mais de atuar na ortopedia pediátrica, doutor? Exatamente, eu gosto de atuar assim, tudo assim foi uma coisa que uma puxou a outra, né? A ortopedia pediátrica puxou o fixador externo, que puxou o trauma, que são as deformidades infantis, que eu adoro, tá? Aí você fala, pô, você não tem dó da criança? Putz, eu tenho dó de deixar ela com essa limitação funcional, isso eu tenho dó. Ah, mas e depois? Não dá dózinha de você ver o pós-operatório, mas a recompensa é tão grande, Edmir, quando você vê quando você consegue atribuir aquela vidinha lá, uma qualidade de vida. Poxa vida, e o paciente reconhece, hein? É uma coisa que ele vem, vou te dar um abraço assim no meio da consulta, é muito legal. E tem a vida inteira toda pela frente, né? Para poder usufruir daquele benefício que foi feito através de uma cirurgia, de um procedimento, né, doutor? Exatamente. Nós estamos conhecendo um pouco mais do Dr. José Roberto Zagaternandes aqui no podcast Ortopedia em Dia, no canal do YouTube do Dr. José Roberto. Hoje foi o programa inaugural, onde nós aqui conhecemos um pouquinho mais, mas com certeza nas próximas nós vamos sempre conhecer um pouquinho mais que é o Dr. José Roberto, né, e principalmente falar sobre os assuntos importantes que são as dúvidas, os esclarecimentos e tudo do mundo da ortopedia, principalmente nas especialidades do Dr. José Roberto Zagaternandes. Então continue com a gente, venha participar, é importantíssima a sua participação, ou aqui no podcast do canal do YouTube, então nas redes sociais do doutor, novamente está aqui os arrobas, Facebook, Instagram, está aqui agora o nosso vídeo, participe aqui do canal do YouTube, deixe seu comentário, porque com certeza o Dr. José Roberto terá o imenso prazer, né, doutor, para poder responder todo esse pessoal, né? Estará com a gente. Vamos lá. Então, a gente responde todo mundo. Vamos nos encontrar nas próximas edições, tá bom, doutor? Obrigado pelo carinho. Tem muito pra gente poder conversar nas próximas, hein? Edmir, eu que agradeço imensamente aí o convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Isso aí
É uma grande experiência. Muito, muito obrigado. Valeu, doutor. Então, a gente se encontra na próxima edição em mais uma Ortopedia em Dia com o Dr. José Roberto Zagatti Hernandes. A gente se encontra. Valeu, até lá.